Fala aí, pessoal, aproveitando aqui um pouquinho do sol. Aqui em São Paulo tá frio pra caramba, então tem que aproveitar um pouquinho do sol, esquentar os ossos. Vocês viram aí a notícia de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tá querendo limpar a capital de todo o lixo que existe por lá? E quando ele diz lixo, ele tá falando de pessoas, pessoal. Está falando de seres humanos que vivem pelas ruas da capital americana. E eu vejo isso como uma tremenda crueldade desse cidadão. Porque você não pode lidar com o ser humano como se ele fosse um lixo. Não é porque ele mora na rua, ou porque ele usa droga, né? E nos Estados Unidos existem muitas cracolândias, né? Que você pode simplesmente pegar e falar: não, agora você não pode mais ficar aqui. Sem plano nenhum, sem plano de ação nenhuma. Simplesmente pega e joga fora. É uma crueldade sem tamanho isso. Teve uma época aqui em São Paulo, aqui no Brasil, eu me lembro do meu pai era muito bolsonarista. Minha mãe, completamente o contrário, minha mãe petista, né? Os dois se amavam, mas era como água e óleo, né? Em termos políticos. Enquanto meu pai adorava a ditadura, que ele dizia que não era ditadura, era o regime, a minha mãe chegou a tomar a tapa do pessoal do exército, né? Quando ela já me contou uma passagem quando ela estava indo trabalhar no ônibus, fizeram todo mundo descer do ônibus e tal, e ela acabou tomando um tapa, né? Enfim, mas eles me contavam, os dois me contavam, apesar das diferenças políticas, eles me contavam uma história que pra mim era lenda, mas essa coisa do Trump aí não parece ser tão lenda. Eles me falavam que teve uma época que o Maluf era governador de São Paulo, que muitas pessoas desapareciam aqui em São Paulo, né? Moradores de rua desapareciam, assim, de forma meio que instantânea. Eles me diziam que o Maluf mandava a rota, que é a polícia, né? E eu tenho muito respeito por toda a polícia, mas eles falavam que na época a rota pegava esse pessoal e jogava no rio Tietê. Aparentemente é isso que o Trump quer fazer nos Estados Unidos, porque ele quer federalizar, inclusive, a polícia local, né? Federalizar a polícia lá de Washington. Então, vamos ver aonde isso vai parar. Cada vez mais o Trump querendo exercer um papel que não deveria pertencer a ele. Cada um na sua, né, gente? Cada um na sua. Existe o prefeito para cuidar do município, existe o governador para cuidar do estado, existe o presidente para cuidar do país todo. Não para cuidar de coisas pontuais, e isso é uma coisa pontual. Infelizmente. E tem gente que considera isso normal. Aqui no Brasil, inclusive, considera isso muito normal. Eu, particularmente, não considero, acho isso uma intolerância assim, sem tamanho, você fazer esse tipo de coisa com uma pessoa que está mais doente do que qualquer outra coisa, precisaria de ajuda. Isso sim, precisaria de ajuda, de uma ajuda de saúde para sair daquela situação e não ser jogado como se fosse um verdadeiro lixo humano. Felizmente, os Estados Unidos vivem essa era negra hoje em dia. Grande abraço.